Você já viu uma incorporação num centro espírita, ou seja, um centro kardecista e um centro de Umbanda? Existe uma diferença, você já viu? Vamos entender isso aí depois da vinheta. Fala pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Eu sou o Fábio, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal que fala de espiritualidade, projeção astral e vida extrafísica. Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Antes de mais nada, eu peço para você dar o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative o sininho aí, para que você não perca nenhum dos nossos vídeos que são lançados toda sexta-feira ao meio-dia. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a diferença das incorporações, tanto no centro espírita, né, ou kardecismo, e no centro de Umbanda, tá? Existe sim uma diferença, mas primeiramente, antes da gente falar dessa diferença, a gente tem que entender que a própria incorporação existe uma diferença, né? Existe 3 níveis ou 3 tipos de incorporação. Mas, esses dias eu tava falando com um amigo meu e ele falou assim, cara, antes de você entrar no tema, você explica. Sim, porque não adianta eu falar a diferença da incorporação do kardecismo e da Umbanda se você não sabe nem o que é a incorporação. Vai ficar vendidão, tá? Então, esse canal aqui, a gente usa ele para levar o conhecimento. E o conhecimento não é só o foco central do vídeo, mas tem todo o enredo, principalmente que nós estamos falando de espiritualidade, né, galera? Então, não tem como eu já chegar e falar assim, é isso, é isso, é isso, é isso. Poderia fazer? Poderia, seria muito mais fácil para mim. Mas aí eu não estou cumprindo com aquilo que eu me comprometi com a espiritualidade, que é o quê? Levar informação. Então eu vou levar a informação completa para vocês, tá? Então eu preciso explicar para vocês que existe 3 tipos de incorporações conhecidas, tá? Porque apesar de eu ter uma vivência, apesar de eu ter feito, logicamente, um estudo prévio antes de realizar esse vídeo, eu não posso dizer 100% que só existe esses 3 tipos de incorporação. Porque nós estamos falando de espiritualidade. Espiritualidade não tem regra. Gente, lembre sempre disso. Quando alguém falar alguma coisa sobre espiritualidade, beleza, você não precisa acreditar, mas também procure saber se é real, se existe. Também não acredite em tudo não, eu já falei isso pra vocês, hein? Não acredite em tudo não, dá uma pesquisada, vê se isso faz sentido pra você. Se não fizer sentido, opa, pera lá. Então falar, o Fábio mandou eu duvidar disso aí que você tá falando, eu vou dar uma pesquisada depois nas conversas. Tô brincando, gente, mas é sério, a gente não pode, a gente tem que criar opiniões próprias, nossa, né? Não adianta eu vir aqui encher vocês de conteúdo e vocês levarem isso como uma verdade absoluta. Até as coisas que eu falo, se não faz sentido para vocês, vocês não podem acreditar. Entendeu? A espiritualidade é isso. Porque senão eu falo um negócio aqui, tá bom, só serve isso. Não, vai pesquisar, vai estudar, vai ter um complemento. Mas vamos lá, gente. Existem 3 tipos de incorporação, tá? E eu vou falar um pouquinho de cada uma delas antes da gente falar das diferenças realmente entre a incorporação do kardecismo, tá? E da Umbanda. A primeira que eu vou falar é a incorporação consciente, tá? O que é a incorporação consciente? É quando o espírito, a entidade, ela fica ao lado do médium, né? Ela fica como se eu tô aqui, faz de conta que tá aqui do lado, atrás de mim aqui, e tem uma galera aplicando um passe e tal, criando aquela egrégora, e o médium ouve tudo, ou ouve mentalmente tudo o que o espírito faz, e ele reproduz, tá? Apesar da gente achar que essa incorporação é a mais fácil, ao meu entender, por eu já ter vivido isso, tá? Eu acho que ela é a mais difícil.
E eu vou dizer por que essa incorporação ela é mais difícil. Porque o médium, no caso, ele precisa ter uma confiança tanto no espírito quanto no trabalho que ele está realizando. Porque bate no médium uma insegurança, uma dúvida. Será que isso que eu estou ouvindo, será que isso que está chegando até a mim é meu? Será que é da minha vontade? Ou será que é coisas que o espírito está falando? Porque muitas vezes o médium ouve e recebe essa informação, mas ele não visualiza o espírito, tá? Então muitas vezes ele não visualiza o espírito. Então é muito normal, principalmente para o médium iniciante, que bata essa incerteza, essa dúvida, essa falta de confiança, porque precisa da maturidade, tanto do médium quanto do espírito. É tudo novo para os dois. Mas tem muitos médiums que tem a vida inteira, ele vai ter esse tipo de incorporação, que é a incorporação consciente. Ele vai estar lúcido o tempo todo recebendo as informações, tá? E esse tipo de incorporação, ela é muito sutil, ela é muito fina, muito delicada, tá? Você sente ali um friozinho na espinha, tá? Um arrepio de vez em quando, dá um arrepio, mas é algo bem sutil, bem sutil. Já a incorporação semiconsciente, ela é quando o espírito ele atua diretamente na mente do médium, tá? No cérebro do médium, nas mãos do médium. Isso acontece muito na psicografia, né? Ou até mesmo no corpo todo, às vezes na mão, no corpo inteiro e tal. Mas essa semiconsciência ela atua diretamente no cérebro. A sensação é como se houvesse um afastamento, tá? do seu espírito, né? do espírito do médium, da alma do médium, e o espírito, a entidade se aproximasse, né? E tomasse a frente disso, tá? Mas o médium ele vai ter toda a consciência daquilo, tá? Ele só não vai ter o comando, tá? E ele vai ter toda a consciência daquilo que está acontecendo, do que a entidade está falando, do que a entidade está escrevendo, tá? É como, para vocês terem uma ideia, é como se você estivesse dirigindo um carro na chuva e esse carro aquaplanasse. Você tá vendo tudo aquilo, mas você já não tem comando de nada, tá? Não tem comando. Mas a consciência você vai ter. Você vai ter a consciência do que está acontecendo, você só não vai ter o comando daquilo. Essa é a incorporação semiconsciente. A incorporação inconsciente, ela é uma incorporação onde o espírito ele adormece o médium. Na verdade, a gente usa esse termo adormecer, mas não é bem adormecer. É como se você ficasse meio em stand-by. Porque muitas vezes, eu como médium inconsciente, muitas vezes eu sou despertado no meio daquele processo. Por algum motivo, ou pela necessidade da entidade, ou não sei, enfim. Tem várias situações que é necessário que eu esteja desperto. Então, eu não estou adormecido, eu estou em stand-by, tá? Então, mas é assim que funciona. O médium, o espírito chega e você perde a consciência. Você fica em stand-by. E muitas vezes depois do trabalho que você volta, e parece, assim, eu tô falando por mim, tá? Cada um. Mas parece assim que não passou nem um minuto. Parece que eu fechei o olho, abri e voltou, acabou o trabalho. Muitas vezes o que vem é cansaço físico, mas o tempo, eu não tenho noção do tempo. Eu não tenho noção do tempo, tá? É importante a gente entender que incorporação não é possessão, tá?
Existe uma diferença básica para isso aí, tá? A possessão é quando não há a autorização ou a disponibilidade da pessoa, né? Do médium, enfim. Já a incorporação tem a permissão, tem todo o trabalho do médium, tá? Só para ficar claro isso, que muitas vezes as pessoas acham que quem está possuído está incorporado, e não, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dito isso, agora sim fica mais fácil entender como é que funciona a incorporação, tanto na Umbanda, no Kardecismo, no Candomblé, tá? Ou qualquer outro tipo de religião não definida, porque muitas vezes há um trabalho de manifestação do espírito sem que seja dentro de uma religião, tá? Sem que seja dentro de uma doutrina. Mas fica mais fácil, depois de eu ter explicado tudo isso, como é que funciona o processo, e vamos lá. Bom, gente, o espírito, ele se aproxima do corpo mediúnico. O que é o corpo mediúnico? O corpo mediúnico é o médium, né? O corpo mediúnico é o médium. E o espírito se aproxima do corpo mediúnico e ele é ligado, primeiramente e imediatamente, ao chakra laríngeo, tá? Quando essa ligação é feita, a transmissão de ideias, de pensamentos das entidades são transmitidos aos médiuns, tá? Gestos, voz. Aí você vai me dizer assim, Fábio! Mas eu sinto vibração no corpo inteiro. A minha entidade, quando chega, dança e ri e faz movimentos. Calma aí, povo. Calma aí. Então, dentro do espiritismo, do kardecismo, da mesa branca, do jeito que vocês quiserem entender, tá? Essa ação anímica, ela chama psicofonia. O que é psicofonia? É transmitir através da fala a mensagem do espírito, tá? E essa ligação do laríngeo, ela esse chakra ele é ligado à medula, ao sistema nervoso, tá? Então, logicamente, você vai ter a movimentação das mãos, dos gestos, tá? Cabeça e tal, mas geralmente são movimentos mais sutis. E por que são movimentos mais sutis? Porque não tem a necessidade de ter tanta movimentação. O trabalho do kardecismo geralmente é um trabalho de desobsessão. Ali chega naquela mesa um espírito procurando ajuda, tá? Ou então é um espírito que veio trazer uma mensagem de luz. Mas geralmente ele não tem essa necessidade de movimentação toda. Já na Umbanda também é iniciado pelo laríngeo, tá? Mas geralmente se utiliza mais chakras. Por que utiliza mais chakras? Como o trabalho da Umbanda é muito mais físico, tá? Há uma necessidade de utilização maior de outros chakras. Só que mesmo assim a conexão é feita aos poucos, tá? Não é feita de uma vez. Ou seja, se liga primeiro o laríngeo, né? Como no kardecismo, em seguida o frontal, depois o cardíaco, enfim. Existe essa ligação dos 7 chakras, tá? E até outros chakras, né? Os chakras das mãos, né? Ah, Fábio, eu não sei do que você tá falando, eu não sei o que é chakras. Pessoal, não sabe o que é chakras? Ó, aqui em cima eu vou deixar no card um vídeo falando sobre chakras, tá? Depois vocês assistem aí pra vocês entenderem, tá bom? Então, os chakras vão sendo conectados. No kardecismo não há tanta essa necessidade, pois apesar de nós termos a incorporação dos mentores, tá? De mensageiros de luz, geralmente, como eu disse, os trabalhos do kardecismo é mais um trabalho de desobsessão, né? Espírito procurando ajuda, enfim. Na Umbanda também tem, tá? Também tem esse trabalho de desobsessão, que são os chamados descarregos, tá? Porém, a maioria dos espíritos de incorporação tem suas próprias entidades, né? Entidades certas, tá?
E o que vai acontecendo? É como se fosse um time de futebol. Quanto mais eles trabalham junto, mais entrosados eles ficam. Então já existe um fiamento entre eu e minhas entidades, tá? Então a incorporação é muito mais rápida, é muito mais fácil. Por quê? Porque já fica preparado ali. Os caras só chegam e eu permito me concentro naquilo, né? E acaba fazendo a ligação mais rápida. E no kardecismo não, no kardecismo toda hora é uma entidade, né? Toda hora tem logicamente tem os mentores, mas o médium kardecista ele recebe muitos espíritos sofredores ali. Se nota a diferença, pessoal, numa incorporação da Umbanda e do kardecismo, geralmente no final do trabalho, quando um médium de Umbanda ele termina o trabalho, você pode ver que ele sai esgotado, porque muitas vezes são ali 2 horas, 3 horas trabalhando em pé, tal, e na hora o médium, mesmo consciente, ele não tem essa sensação de cansaço, mas no fim, como ele é muito físico, tá, ele fica esgotado. Já no kardecismo, como o médium geralmente sempre trabalha sentado, o desgaste é muito menor, tá? Ou seja, as duas incorporações são diferentes energeticamente, tá? E os corpos são adaptados a cada uma delas. A mediunidade é a mesma, tá? Só são desenvolvidas de forma diferente. Vale lembrar também, pessoal, que o médium da Umbanda, ele tem mais facilidade de fazer um trabalho dentro do kardecismo por conta dele já ter uma experiência maior com os chakras, tá? Isso não quer dizer que o médium kardecista venha para a Umbanda e não possa desenvolver um trabalho. Sim, ele pode. Logicamente que ele vai ter uma questão de readaptação, mas sim, a mediunidade é a mesma, a espiritualidade é a mesma, e ele pode sim desenvolver tanto dentro da Umbanda quanto do kardecismo. Vocês verem, tem até pastores que fazem revelação na igreja, isso também é um tipo de mediunidade, sabe? É um tipo de mediunidade. Então, a mediunidade, a espiritualidade é igual em todo lugar, tá? Independente do templo, independente da realização. O transe dentro do kardecismo, ele é um transe diferente, ele é um transe mais meditativo, tá? Vocês podem ver que quem conhece uma sessão kardecista é algo mais sutil, é uma musiquinha mais suave, é uma meditação, tal. Já o transe dentro da Umbanda é diferente. Ele é intuído através dos atabaques, do som dos atabaques, pelos cantos, enfim, pela energia que é muito mais forte. Então o transe é diferente. A chegada das entidades é diferente, tá? A chegada das entidades dentro da Umbanda é mais com força energética. Já a chegada dos mentores dentro do kardecismo é uma coisa mais sutil. É uma coisa que quase não se percebe a chegada do mentor dentro de uma sessão kardecista, tá? Então essa é a diferença básica entre as incorporações na Umbanda e as incorporações dentro do kardecismo. Bom, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa é aquela hora que eu peço para você dar o like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho. Vídeo novo toda sexta-feira ao meio-dia, tá? E agradecendo você ter ficado até agora aí conosco aí, tá? Vou deixando meu fraterno abraço. Estaremos juntos sexta-feira que vem, se o grande Criador permitir. Namastê.